Brasil que sai das urnas nessas eleições municipais é um tanto complexo e desafiador. Se por um lado o bolsonarismo saiu bastante enfraquecido, por outro lado, isso não significou o fortalecimento dos partidos de esquerda. A esquerda teve uma redução no número de prefeitos e vereadores eleitos comparando-se com 2016. Mas as eleições municipais não produzem o grande debate em torno dos temas fundamentais da sociedade, sobretudo a partir da gravíssima crise política, financeira, econômica, social, ambiental e sanitária que o Brasil está vivendo simultaneamente neste momento. Foram os grandes partidos tradicionais de centro-direita os que tiveram eleitos o maior número de prefeitos e de vereadores, o que pode significar que Bolsonaro fique ainda mais refém desses partidos tradicionais, sobretudo em torno da política de teto de gastos. Mas a esquerda ainda disputa o segundo turno nesse próximo domingo em grandes cidades como São Paulo, Porto Alegre, Belém, Recife e Vitória, o que pode significar uma oportunidade para debater os grandes temas nacionais e uma oportunidade para uma recuperação dos votos à esquerda. Porém, para o grande debate em torno real dos problemas fundamentais da nação brasileira, se faz necessária a convocação de um referendo revogatório, onde aí sim o povo brasileiro será chamado a opinar e a decidir sobre problemas centrais como a privatização, a desnacionalização e especialmente a soberania nacional, que está em risco. É uma grande satisfação ter aqui conosco Roberto Requião, 3 vezes governador do Paraná, várias vezes senador, deputado, prefeito, deputado estadual, um nacionalista, um brasileiro que se emociona quando ouve o hino nacional. Primeiramente, governador, além de agradecer a sua participação, queria agradecer porque quando montamos Telesur, há 15 anos atrás, o senhor era governador do Paraná e foi feito um convênio de cooperação para dar conhecimento a essa democratização de uma informação latino-americana a favor dos povos. É um agradecimento e um reconhecimento. Coloquei a Telesur num satélite Brasilsat 2 em todo o Brasil e em parte da América Latina também. Era a forma de oferecer ao público brasileiro e latino-americano uma opinião diferente das opiniões norte-americanas que dominavam as televisões brasileiras e latinas. Telesur reconhece... interessantíssima. Governador, as eleições que se realizaram ontem mostraram aí um Bolsonaro como um grande perdedor, caiu bastante. Todos os candidatos que ele apoiou, quase todos perderam, inclusive a ex-esposa dele, mãe dos 4 filhos, não foi eleita, e também uma perda bastante grande das candidaturas à esquerda, o PT, PCdoB, PSOL. Qual é o balanço que se pode fazer desse Brasil que sai das urnas municipais? Vou tentar ser extremamente racional, não cair nas fantasias interpretativas. Nós estamos ainda sob a ação do domínio da opinião pública pelas grandes redes de comunicação, as grandes cadeias de rádio e de televisão. O Bolsonaro foi atacado duramente pela Globo, e isso fez com que o seu prestígio eleitoral desabasse. Por exemplo, em São Paulo, a Joyce Hasselmann, que foi a mais votada deputada federal da história de São Paulo, passou a não ter praticamente votos significativos na sua candidatura à prefeitura. Então, o que acontece é o seguinte: o estigma em cima da política, PT e os partidos mais à esquerda, com um veso nacionalista, continua pesado. E se elegeram vereadores novos, vereadores sem sequer terem nomes, que se candidatam com topônimos ou apelidos. É o Zeca da Linguiça, o Tico-Tico da Cocada, o fulano disso, fulano daquilo, ou topônimos.
é o Marcão do Sabará, o Tunico da Tijuca. Então, eles entraram, de certa forma, no caudal da diabolização dos políticos mais antigos, que foram, por força da grande propaganda eleitoral, completamente desmoralizados. A política é ruim, só tem corruptos. E foi o instrumento para a desnacionalização do Brasil e a vitória do Bolsonaro. Essa desmoralização foi propiciada pela Lava Jato, pelo Sérgio Moro e, basicamente, pela TV Globo e pelas outras. Eu não acho que tenha sido esquerda ou direita. É a desmoralização da política. Onde nós tivemos candidatos de esquerda conhecidos e completamente fora da estigmatização da Lava Jato, conseguimos resultados maravilhosos. Marília Arraes, no Recife. O Boulos, em São Paulo. Não há possibilidade de uma acusação de corrupção ou de participação incorreta na vida, verdadeira ou não. A maioria não é verdadeira, embora a gente vivesse, Beto, você sabe disso, num espaço de desmoralização e participação dos velhos políticos naquela bagunça completa do Estado, sem ideologia e com preocupações de enriquecimento. Isso era uma verdade, mas não era uma verdade absoluta. E ela foi transformada numa verdade absoluta contra os que faziam política, por mais sérios que fossem. Então, o que nós vemos nesse processo é isso. Candidatos mais antigos da política, liquidados, e o Bolsonaro, que recebe agora a carga pesada da Globo, o Bolsonaro liquidado também. Mas o que nós vemos é que são candidatos sem expressão alguma do ponto de vista político, ideológico, sem opinião na economia. Virou uma brincadeira, um grande circo eleitoral. Com exceções, né? A Marília é uma exceção, o Boulos é uma exceção, e lá em Porto Alegre, na eleição passada, eu fiz a campanha do Sebastião. Não, o candidatura do PDT. Liquidaram a candidatura dele, porque impugnaram a vice, ele desistiu, os votos dele foram para o Sebastião. Então, nós temos hoje uma disputa entre Sebastião e a Manuela. E Porto Alegre, então, não terá, a meu ver, uma opção de extrema-direita. Agora, é cotejar as propostas. O que é que a Manuela diz do transporte coletivo, da saúde pública, das administrações regionais, da política em favor dos bairros, urbanização dos bairros? O que diz o Sebastião? Eu não sei mais que posição tomou o Sebastião. Se ele continua sendo um centro-esquerda, como era no passado, ou se transformou num político vinculado ao PMDB do Rio Grande do Sul, que foi para a extrema-direita, né? O PMDB, que já foi um exemplo nacional de postura nacionalista e popular, se transformou num partido de extrema-direita no Rio Grande. Tenho que avaliar essa posição do Sebastião com informações sobre ele que não tenho há muito tempo. Agora, Mas o que nós você podemos... vê isso, vê desta forma? Sim. Não foi a esquerda derrotada. A Manuela é esquerda, é PCdoB. A cabeça da população é esquerda. E ela fez uma votação brilhante, teve uma carreira maravilhosa, inclusive com meu apoio. Muito pouco significativo no Rio Grande do Sul, mas me manifestei com clareza a respeito disso. Então, não é o fuzilamento da esquerda, é o fuzilamento das pessoas que foram identificadas com a corrupção, sendo ou não corruptos. É a desmoralização da política. A política perde consistência, perde ideologia e perde visão programática. Mas o Bolsonaro foi liquidado também. Preservada está a direitona. A Globo preserva o Guedes, que é extrema-direita, intriguista, pior que extrema-direita, e bate no Bolsonaro, porque não gosta dos modos do Bolsonaro, mas aprecia muito o Bolsonaro apoiando como um animador de picadeiro as bobagens intriguistas e liberais que são ensaiadas pelo Guedes. Então, a situação é mais ou menos indefinida. Eu não diria que houve uma vitória ou que houve uma perda. Aqui no Paraná, eu entreguei o PMDB para uma rapaziada nova. Eles levaram o PMDB para a direita. Eles lançaram candidatos que apoiavam o Bolsonaro. Eles foram literalmente esmagados no processo eleitoral.
Então, vai valer aqui o velho MDB de guerra, que se difere muito daquela picaretagem nacional de adesismo e entreguismo do PMDB nacional. Será que nós poderíamos dizer que o Bolsonaro perdeu votos, apoio nessa eleição, mas um setor da esquerda, amplo da esquerda, também baixou a votação? Porém, os partidos conservadores que compõem o centrão, ou seja, o MDB, o senhor é uma exceção, evidentemente, dentro do MDB, mas o MDB, o DEM, o PSD e o PSDB foram os mais votados. Isso significa que o Bolsonaro será mais prisioneiro ainda do centrão? O Bolsonaro é prisioneiro da geopolítica norte-americana e do capital financeiro nacional e internacional. Ele não é prisioneiro do centrão, que quem monta aquele centrão são os responsáveis pelo centrão são os interesses econômicos que militam no Congresso Nacional. Então não é exatamente o Bolsonaro, é o Guedes. Você veja, votaram agora a independência do Banco Central. E no meu PMDB, uma parte do PMDB achava que o Renan Calheiros era um progressista. Lá atrás ele já tinha proposto o Banco Central independente. Nós estávamos no Senado, seguramos isso. Ele votou agora com o Banco Central independente. Veja o voto dele. Então é a direita mesmo, é o intriguismo, é o sabugismo diante do poder econômico, dos rentistas, dos bancos. Nós estamos muito mal. E eu espero da sociedade inteira, não apenas do meu partido, uma reação que venha das bases. Um entusiasmo com o crescimento da Marília Arraes, neta do Miguel Arraes, e com uma posição muito clara na linha das ideias do velho Miguel, não é? Agora, também não acho que o primo dela seja um bandido, porque é filho do Edu, que estava envolvido em muitas coisas, não significa isso. Mas a opção pela Marília, mulher progressista, valente e corajosa, é muito clara. Então vamos torcer pela Marília, vamos torcer pelo Boulos, vamos, em Porto Alegre, torcer pela melhor proposta. Eu me inclino, por falta de informação sobre o Sebastião, me inclino claramente pelas posições da Manuela, que eu conheço bem, convivi com ela no Senado da República. É uma excelente candidata, é uma excelente pessoa e é uma militante a favor do povo brasileiro, no caso agora, do povo mais pobre de Porto Alegre, das pequenas empresas, do emprego. Vamos ver como é que isso acaba. Então, eu não acho que nós tenhamos a possibilidade de uma análise definitiva sobre essa eleição de vereadores, que tem muito a ver com o problema local. Tem muito a ver com o conhecimento dos candidatos e tem muito a ver com a absoluta ausência de política. O Terré acabou com os programas eleitorais. Os partidos podiam pôr 30 segundos com uma notícia como quem vende um sabonete. Vote no Beto Almeida, é o mais simpático de Brasília. Não tem cabimento isso. As teses não eram colocadas porque não tinham espaço nos programas eleitorais. Aqui em Curitiba, o Rafael Greca fez 60%. É uma vitória do pessoal do Beto Richa. Eles elegeram o Ratinho, elegeram o Rafael lá atrás e reelegeram agora com 60%. Eles têm alguma competência administrativa, mas o significado da eleição, por um equívoco da população e por falta de candidatos combatentes e competitivos, é que vão valer os velhos contratos de transporte coletivo absolutamente imorais, de privatização da internet e da administração municipal, e a influência desses grupos econômicos no comando da prefeitura e um desprezo absoluto pela população marginalizada, mais pobre e trabalhadora que vive nos bairros. Um equívoco nesse processo. Por quê? Porque o Rafael, que já andou de muitos lados, optou agora pelo lado do Beto Richa. O Beto Richa foi para a cadeia e deve ter festejado de tornozeleira no pé. Oh, meu menino, o gordinho Rafael, é de novo o nosso prefeito. Que bacana, perde a cidade. Governador, nós precisamos fazer aqui uma pequena pausa no Latitude Brasil. No próximo bloco, nós vamos conversar o efeito das políticas neoliberais sobre os municípios que estão praticamente em bancarrota. Já já a gente volta.
Atitude Brasil está de volta, hoje conversando com Roberto Requião, 3 vezes governador do Paraná, senador da República por 3 vezes e também o comandante da Frente Parlamentar Nacionalista em defesa da nação ameaçada. E no primeiro bloco falamos dos resultados dessa eleição municipal, mas tem um pano de fundo. Os municípios hoje estão em verdadeira bancarrota em razão das políticas neoliberais, tetos de gastos. Como esses prefeitos vão governar, governador? Qual é a sua resposta? Não vão governar, Beto. Isso faz parte da desmoralização da política. Eles vão voltar agora com as teses do município grande, do municipião em português. Reunificação de municípios para estabelecer uma centralização administrativa. É a proposta da globalização, né? Um Banco Central único no mundo, na mão dos rentistas, dos endinheirados, comandando tudo, e acumulação absoluta de recursos e uma industrialização cada vez mais baixa, menos tecnológica, menos evoluída. Então, o que eu acho é que eles estão trabalhando na destruição do processo político. Eles estão destruindo todas as garantias individuais, as garantias do trabalho. Aqui no Brasil acabaram com a Previdência, acabaram com as leis trabalhistas, acabaram com qualquer garantia de emprego, estão transformando os empregados em autônomos. O sujeito tem uma bicicleta, faz uma entrega de comida, ganha R$5 por entrega, pedalando 10, 15 quilômetros, e é considerado um trabalhador autônomo. Nós estamos numa violência brutal que se estabelece com a preponderância absoluta do dinheiro contra as pessoas. Não são governantes mais para o povo, são governantes para a acumulação de renda e os muito ricos. Então, nós vamos entrar num processo trágico. Isso é bom, isso é ruim. É horrível para o povo, mas é bom porque esse povo vai acordar. Eu não acredito que, acabando esta pandemia do Covid-19, isso se sustente, porque a crise econômica vai atingir pesadamente a população majoritária, marginalizada e trabalhadora do Brasil, cada vez mais pobre diante da riqueza na mão de muito pouca gente. A ausência de debate em torno das grandes questões nacionais se explica porque era uma eleição municipal. Porém, o processo de demolição do patrimônio público, das estruturas da nação brasileira é tão grave que falta abrir o debate em torno de para onde vai o Brasil, qual é o projeto nacional, como escapar do aprisionamento de uma nação por interesses externos. O senhor defende um referendo revogatório. Explique melhor essa proposta. O Brasil está sendo vendido sem que o povo concorde com isso. O povo brasileiro não quer perder o domínio do seu petróleo, dos seus minerais, da sua agricultura, da diversidade agrícola, da produtividade da pequena e média empresa familiar rural. Ele não admite isso, mas ele está sendo enganado. Quando o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional, nós da Frente fizemos uma carta que enviamos a todas as embaixadas estrangeiras acreditadas no Brasil, dizendo a elas, com toda clareza, que estavam as suas empresas públicas e privadas comprando o patrimônio brasileiro que não podia ser vendido porque não tinha autorização para isso do povo brasileiro. E nós considerávamos a compra de mercadoria roubada. No Código Penal, mercadoria roubada é receptação, é crime previsto. E que eles teriam que devolver quando o povo reconquistasse o governo brasileiro sem indenização alguma. Porque não se indeniza criminoso. Criminoso alertado por antecipação que o Brasil, de verdade, o Brasil profundo, não aceitaria essa rapinagem. Isso ficou muito claro. Então eu proponho agora, você sabe disso, uma frente política, mas uma frente que se caracteriza por se opor a alguma coisa, se opor ao liberalismo econômico, na linha do Papa Francisco, contra Mamon. Mamon, na Bíblia, é uma palavra hebraica que significa dinheiro. O dinheiro não pode dominar o mundo. Ele pode montar uma fábrica, gerar empregos, levantar o nível tecnológico, mas o dinheiro não pode dominar o mundo, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode servir ao povo e ao dinheiro. Então,
nós temos que restabelecer esse referendo e esse pessoal todo saiba que vai ter que devolver. No caso brasileiro, Petrobras, Vale do Rio Doce e tudo mais. E isso tudo foi acordado pelos políticos brasileiros ao longo do tempo de uma forma sórdida. Nós mesmos, quando ganhamos a eleição com Lula, acabamos vendo a cúpula governante fazer um acordo de defender o PSDB e de não mexer em 63 privatizações que tinham sido feitas da mesma maneira que o Guedes e o Bolsonaro estão fazendo agora. Então, precisamos de uma frente sustentável, que não seja tímida demais, extremamente tímida a ponto de confundirmos com covardia, que não seja temerária a ponto de, numa oportunidade de desencanto popular, propor uma mudança que não seja posteriormente sustentável, mas que seja, do ponto de vista aristotélico, uma frente de atos meio, de atos eficientes, ou seja, progressiva, progressista e sustentável, restabelecendo a democracia, viabilizando o referendo revogatório, retomando o Brasil para os brasileiros, valorizando o emprego e dando a importância necessária do processo civilizatório do mundo ao trabalho. Então, os partidos que se organizem, hoje estão desorganizados, você está vendo aí, é o Zé do Caixão, o Chico do Fubá, o Tonico Tico-Tico, absolutamente destituídos de visão ideológica e programática. Nós temos que restabelecer a visão programática. E daí os partidos colocarão as suas propostas e o povo vai avançando com a eleição. Mas não pode ser uma frente popular com rentistas e representantes dos bancos. Os bancos não podem ter independência como tem hoje no Banco Central. Eles têm que se submeter a um projeto nacional de retomada do desenvolvimento, basicamente do desenvolvimento industrial, de valorização do emprego e do salário da população. Então, nós temos que fazer isso progressivamente. Eu não diria a você que precisamos acabar com os bancos, mas precisamos tirar o domínio dos bancos de forma imediata da mão do Banco Central, que serve a eles e não ao povo brasileiro. Então, é uma visão do Guerreiro Ramos, o nosso gênio da raça aqui, sociólogo Guerreiro Ramos. Nós temos que criar o espaço democrático para que os partidos se organizem, pensem e proponham. Essa eleição municipal, nós tivemos uma eleição de popularidade. O Chico Linguiça, o Zé Palhaço, o Tico-Tico Cachorro Louco, não tem cabimento isso num país como o Brasil. Mas assim foi, assim é, e disso nós precisamos sair. Agora, governador, o senhor é um nacionalista de quatro costados. E nós estamos vendo hoje na América Latina que só os processos e governos nacionalistas se sustentam. É o caso da Venezuela, é o caso do México, é o caso da retomada na Bolívia, é o caso da volta do peronismo na Argentina. Mas e o nacionalismo no Brasil? Qual é o desafio para ele voltar novamente à tona, já que foi na era Vargas que se estruturou esse país tão forte e tão desenvolvido como se ele ainda Eu tenho certeza que uma posição nacionalista, progressista e democrática é majoritária no Brasil. Mas nós precisamos de meios de comunicação. Você veja o meu caso, eu estou no PMDB. Eu fundei o PMDB do Paraná, eu sou o filiado número 1 do PMDB do Paraná. Eu não tenho com quem falar dentro do partido. Eu já disse a você agora há pouco que o Renan, que é considerado a oposição dentro do PMDB, votou a favor do Banco Central Independente. E lá atrás já tinha feito uma proposta criando o Banco Central Independente na mão dos banqueiros e dos rentistas. Então, nós estamos sem suporte partidário. Este é o problema básico. Aqui no Paraná, eu era presidente do PMDB, eu fui derrotado para o Senado. Você sabe que eu tinha 39% na véspera da eleição e nenhum dos meus opositores tinha mais que 15%. Eu perdi 25 pontos no dia da eleição. Como é que se explica isso? É uma loucura total. O que foi? O avanço do Zap? Os estigmas dos canalhas da Lava Jato, que tentaram me confundir com os ladrões dos quais eles faziam parte? Faziam parte por quê? Eu brigava contra o pedágio, eles davam pareceres favoráveis ao roubo, estigmatizadas. Para quê?
para entregar o petróleo, entregar a Vale, entregar a Eletrobras. Aqui no Paraná, a nossa companhia de água, que era a melhor do Brasil, foi vendida 80,3% pelo Ratinho, pelo Richa. E é esse pessoal que agora está comandando o governo do Estado e a prefeitura da capital. Então, nós precisamos de espaço para conversar. Por isso que eu cumprimento a Telesur por estar dando essa possibilidade de a gente conversar aqui nessa tarde de segunda-feira. O alcance será mínimo em Curitiba, no Paraná e no Brasil, mas é o que nós podemos fazer e o que nós estamos fazendo. Muito obrigado, senador, governador Roberto Requião, pela sua presença aqui no Latitude Brasil de Telesur. As portas estão sempre abertas. Obrigado pela sua presença. Valeu e um abração aos nossos companheiros venezuelanos. A vocês que nos acompanharam, Um dia contamos com vocês no próximo programa Latitude Brasil. Tchau.